Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu dei um tema àquilo que nós vamos meditar nessa noite. E o tema é: eu reconheço a minha necessidade do Evangelho? Eu reconheço a minha necessidade do Evangelho? Então eu fui buscar no livro de Romanos, capítulo 1, o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, versos 16. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Então, para extrairmos dela algumas verdades. Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim. Acharam? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo, o apóstolo Paulo. Então, qual a primeira declaração que ele diz aqui? Que ele não se envergonha do Evangelho. Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho. Então eu fiquei perguntando, por que Paulo faz essa declaração? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque Paulo reconhecia a sua carência, a sua fragilidade, a sua pobreza espiritual. Com certeza poderia ter outros motivos. Mas quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, é porque o Evangelho dava respostas, subsídios para a sua fragilidade espiritual, para a sua dependência de Deus. Então ele dizia, eu não me envergonho, eu não me ofendo pelo Evangelho. Por que eu digo isso? Porque ele reconhecia a sua carência, a sua fragilidade espiritual, porque ele reconhecia a sua dependência de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, e aí nós vamos ter que ir até lá.
Vocês vão ter que ter paciência, porque nós não estamos com slide aqui. Então, primeiro, Timóteo, capítulo 1, verso 15. Hoje nós vamos ver quem é bom de Bíblia aqui, hein? De Bíblia. Acharam? Espera aí, mais um pouco. Quem tem smartphone já vai rapidinho, né? Capítulo 1, verso 15. Acharam? Primeiro Timóteo foi escrito por Paulo. E ele diz lá no verso 15, diz assim: o ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha aí. Paulo considerava como o pior dos pecadores. Por isso ele não se envergonhava do Evangelho. Porque ele via a sua fragilidade. Ele reconhecia os seus pecados. Ele reconhecia a sua carência de Deus. E ele sabia que o Evangelho era o meio pelo qual ele poderia conhecer cada dia mais a Cristo. E é isso que eu quero falar nessa noite. Paulo reconhecia a sua necessidade do Evangelho da salvação. Pois ele mesmo se declarou o pior dos pecadores. E nós? Somos capazes de reconhecer a gravidade dos nossos pecados? Nós somos capazes de reconhecer a nossa desobediência em relação aos mandamentos, em relação ao Evangelho? Nós somos capazes de identificar as nossas omissões diárias, a ponto de declarar a nós mesmos o quão miseráveis nós somos, o quão carentes e pobres de espírito nós somos diante de Deus? Será que nós nos preocupamos com essas questões mais do que nos preocupamos com o que nós iremos comer, o que nós iremos beber, com o que nós iremos vestir, se nós teremos dinheiro para pagar as contas? Então eu fiquei pensando sobre essas coisas essa tarde. Paulo se declarava o pior dos pecadores. Ele dizia: entre muitos eu sou o pecador. Mas como nós nos denominamos? Como nós nos julgamos? Qual a preocupação que nós temos em nosso dia a dia? Será que nós reconhecemos a gravidade do pecado diante de Deus, diante do Evangelho? Como nós lidamos com isso?
é muito comum nós minimizarmos, diminuirmos a importância do pecado e das suas consequências. Nós nos acostumamos com as nossas deficiências, com os nossos erros, com as nossas omissões, porque sempre acreditamos que teremos uma outra oportunidade. Sempre achamos que amanhã é um novo dia. Então, as preocupações da nossa vida tomam conta daquilo que deveria ser primordial em nossas vidas. O reconhecimento dos nossos erros, as consequências e as gravidades que advêm dos nossos pecados. Tudo isso deve permear os nossos pensamentos, no trabalho, em casa, no lazer, nas férias, na doença, na pobreza, na riqueza. Nada é mais importante do que isso. Como eu lido com as minhas deficiências? Como eu lido com os meus erros? Eu dou graças a Deus por estar numa igreja como a nossa. E eu acredito que vocês também. Onde o Evangelho é pregado de uma forma tão verdadeira, dura, porém verdadeira, porque ele nos fere, ele faz com que a gente se sinta o menor de todos. Mas é assim que o Evangelho age. Porque senão Paulo não teria falado que ele era o pior dos pecadores. Porque ele conheceu verdadeiramente o Evangelho. E nós ouvimos aqui o Evangelho verdadeiro. Nós conhecemos o que Deus espera de cada um de nós. Por meio da palavra de Deus, Ele aponta os nossos erros. Ele aponta as nossas falhas. Mas Ele também nos dá a oportunidade de reconhecer tudo isso. De nos arrepender. De nos voltar para o Pai. De quebrantar os nossos corações. Ele nos machuca, mas Ele também tem um bálsamo que nós precisamos. Ele também tem o remédio que sara as nossas feridas. Isto é, se nós olharmos corretamente, se nós enxergarmos o Evangelho como ele é, se nós entendermos e reconhecermos as nossas deficiências, então o Evangelho será o poder de Deus para nós, para nos restaurar, para nos levantar, para nos tirar do marasmo, da ineficiência. Então nós devemos agradecer a Deus e valorizar aquilo que nós recebemos neste lugar, porque é fruto de muito sacrifício, porque é fruto de muita renúncia, porque é fruto de uma boa dose de coragem,
de falar para quem não quer ouvir, de aconselhar a quem tem os ouvidos tapados. E cabe a nós termos a decisão de aceitar esse evangelho ou não. De reconhecermos que nós somos falhos, pecadores, deficientes, e que nós necessitamos desse evangelho. Muitas igrejas se reúnem como a nossa, não para pregar o evangelho, não para ensinar o que Deus espera de cada um, não para te trazer a responsabilidade, o que você deve oferecer a Deus, mas para te trazer mensagens que agradam aos seus ouvidos, dizendo que você é merecedor, dizendo que você é uma pessoa justa, e que, portanto, Deus é bom e Ele dará tudo o que você precisa. Esse tipo de mensagem faz com que nós nos tornemos preguiçosos espirituais. Faz com que eu me acomode e deixe de buscar a Deus, pensando que é Ele, como Senhor, que deve dar o que eu preciso. E assim, todos os domingos, as pessoas se reúnem com uma expectativa de que Deus fará algo pelas vidas delas. Mas essas pessoas, essas igrejas, ou esse pregador que ensina dessa forma, esquece que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus tem como prioridade mostrar a cada um de nós o quão pecador nós somos, nos convencer dos nossos erros, porque só assim nós iremos valorizar o Evangelho de Deus. Então, quando nós ouvimos algo que diz, olha, se você vier aqui, Deus vai fazer isso, isso, isso e isso, Deus vai te dar, não creia, meu irmão, porque o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer você da sua carência, dos seus erros, da sua promiscuidade, da sua negligência, do seu despreparo. Ele primeiro mostra quem você é. Quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que Ele te faz é enxergar a si mesmo. Porque senão você não tem como olhar para Deus. Você não vai se interessar por Ele. A menos que você saiba que você é uma pessoa carecedora dEle. Aí então você dará valor àquilo que Ele está te oferecendo, que é a salvação. Então eu fiquei pensando essa tarde sobre essas coisas.
E no capítulo 3 de Romanos, vamos voltar lá no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3. No verso 23, ele diz assim: acharam? Porque 3, verso 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Todos significa? Muito bem, todos significa todos. Não há alguns. Todos. Todos pecaram. Todos pecaram. Se nós não reconhecermos o valor exato do pecado, as consequências dele, como eu disse, nós não temos condições de compreender o Evangelho. Se nós não entendermos a gravidade do pecado em nossas vidas, se nós não compreendermos a gravidade do pecado, nós não conhecemos a Deus. Nós achamos que Deus é um velhinho bondoso, que aceita você como você é. Que Ele passa a mão na sua cabeça e diz: eu entendo. Mas não é assim. Se as pessoas pensam dessa forma, se existe esse pensamento dentro da igreja, como existe, como nós sempre falamos aqui, é porque as pessoas não entendem a gravidade do seu pecado. Deus não comunga com o erro. Deus não comunga com a falsidade, com a negligência. Deus não comunga com a displicência. Ele não aceita. Porque Deus é justo. Porque Deus é verdadeiro. E Ele não tem como comungar com essas coisas. Ele não tem como aceitar isso. Então, o que nós faremos? Se nós somos pecadores, a primeira coisa é reconhecermos isso. E não aceitar. E não conviver com os nossos erros. Eu me propus, no começo do ano, ler a Bíblia inteira. Então eu estou lá no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis inicia falando sobre a criação do mundo. E é maravilhoso ler aquelas palavras que Deus criou a luz, separou das trevas, então Ele vai criando do nada, Ele vai formando os planetas, os oceanos, as estrelas, e nós sabemos que todas as coisas estão no seu devido lugar, que todas as coisas estão obedecendo à sua voz. Para os mares, os oceanos, ele diz: até aqui é o seu limite, você não passará daqui. Então os oceanos, como se pudessem dizer: ok, eu obedeço, eu não passarei daqui. As estrelas, Deus as conhece todas,
E todas elas obedecem à sua ordem. Os planetas estão nos seus devidos lugares, obedecendo a sua rota, a sua viagem pelo universo, sem sair da sua trajetória. Eles obedecem a Deus, porque eles foram criados para obedecer a Deus. Então Deus chega no momento da criação do homem, e Deus cria o homem. Então Deus diz para você: venha, me obedeça. E o que nós dissemos? Agora não, não é o momento. Nós somos os únicos seres que diz não a Deus. Nós somos os únicos que diz agora não, não é o meu interesse no momento. Você sabe o que significa isso? Se nós mantivermos nessa negação a Deus, em desobediência a Deus, um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E sabe o que vai acontecer? Se Deus nos rejeitar, todo o universo as estrelas, os planetas, os mares, clamam a Deus e vai dizer amém. A condenação vai ser geral, porque todos obedeceram, e se eu não obedecer, eles têm o direito de dizer: você está condenado. Dá para entender a gravidade do pecado. Dá para entender como nós lidamos com os erros, com o pecado de nossas vidas de uma maneira negligente. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês, e eu não quero assustá-los, mas eu quero falar a verdade aqui, como sempre neste lugar tem sido falado. Este mundo constantemente está querendo nos iludir. É engraçado que toda virada de ano, as pessoas falam: que esse ano seja de paz, de harmonia, de alegria. Sabe o que eu penso? Eu falei: vai vir alguma coisa terrível logo, logo. E sempre vem, no comecinho do ano. Uma tragédia, uma coisa, outra, uma expectativa de uma guerra. Que paz, que harmonia existe nesse mundo? O que Ele nos oferece que tanto nos apaixona? Nada, meu irmão. O mundo é egoísta. O mundo é orgulhoso. O mundo não te oferece nada de bom, meu irmão. O Evangelho, sim. O Evangelho, ele te aponta erros. Ele te mostra suas falhas. Mas ele te dá a direção para a eternidade. Para uma esperança eterna. Por algo que nenhuma palavra é capaz de descrever. A grandeza, a glória
daquele que é todo-poderoso. Portanto, a nossa esperança deve estar lá, na eternidade, para onde o Senhor quer que nós estejamos. Mas para isso nós devemos compreender, nós devemos entender e lutar com todas as nossas forças contra aquilo que quer nos subjugar, contra aquilo que quer nos afastar desse caminho. Eu sei que talvez eu não esteja agradando a muitos aqui. Mas é isso que está no meu coração. E não é nada bom falar sobre isso também. Mas eu jamais deixaria de falar se Deus não colocasse isso no meu coração. Muitos não falam porque querem agradar as pessoas. Mas eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar aquele que me chamou um dia, que me escolheu como vocês, para que nós estejamos juntos, servindo aquele que um dia morreu por nós, e que na eternidade já nos conhecia. Então, meus irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de lutar contra os seus erros, contra os seus pecados, contra as suas deficiências, têm dificuldades em obedecer a Deus, porque simplesmente não conhecem a Deus, não conhecem o seu caráter, não conhecem os seus atributos. Eles simplesmente têm Deus como um ser bondoso, capaz de perdoar, capaz de dar, de oferecer, mas pouco reconhecem em Deus o juiz, aquele que é justo, aquele que irá cobrar. Poucos reconhecem isso, mas eles formam a imagem de Deus como alguém subserviente, como alguém que está sempre pronto a te servir. Infelizmente, essa imagem se reflete em muitas igrejas. Elas estão enraizadas em muitos cristãos, em muitas pessoas que se dizem cristãos, porque elas perderam a imagem verdadeira de Deus. Elas perderam o temor de Deus, o respeito, a reverência. Elas não entendem mais a santidade. Elas não têm dificuldade em aceitar a renúncia, a morte do eu, que tanto nós falamos aqui, que tanto nós, em cada pregação nós falamos sobre isso.
mas muitos têm dificuldade em aceitar isso. Vamos para Gênesis. Eu disse para vocês que nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Então vamos para Gênesis capítulo 6, verso 5. Saúde! Gênesis capítulo 6, verso 5. 5. Ele trata da maldade da raça humana. No verso 5 diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Sempre estava pensando em fazer coisas erradas. O coração do homem é assim. Sempre pensando fazer coisas erradas. Ah, mas o que eu faço de errado? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Eu sou honesto, eu trabalho. Mas você faz a vontade de Deus. Você tem lutado para compreender a realidade dos seus erros, as consequências dos seus pecados, da sua desobediência. Num dos devocionais, o Walter disse assim: se você não lê a Bíblia todos os dias, você está em pecado, você está errado, você está pecando. Será que nós lemos a Bíblia todos os dias? Ah, mas eu acordo 4 horas da manhã, eu vou dormir 00:30. Não importa. Se você não está fazendo isso, você está pecando. Porque a palavra de Deus diz: medite na palavra dia e noite, todos os dias. Nós erramos, nós pecamos, mas você tem lutado para se consertar? Você tem se esforçado em fazer a vontade de Deus, mesmo falhando? Você não tem se acomodado? Esse capítulo 6 foi antes do dilúvio, quando Deus lavou a terra toda dos homens. Mas percebam que o dilúvio não foi capaz de lavar o coração dos homens. Ele exterminou toda a humanidade. Mas o coração do homem continuou pecador. Tanto é que mais à frente, você vai ver de novo o homem fazendo coisas erradas. O homem pecando, construindo torres, sendo autossuficiente, dizendo: eu não preciso de Deus, eu me viro do meu jeito, eu ganho a vida do meu jeito. Constantemente o coração do homem se perverte. Nós temos pensado nisso diariamente. Como está o meu coração? Eu tenho lutado para isso, contra isso. Se não, meu irmão,
Você está se acomodando nos seus erros? Você tem reconhecido que o seu coração é mau? Se não, você está em conformidade com os seus erros. E se você não mudar, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui no capítulo 8, mais à frente, no verso 21. Capítulo 8 de Gênesis. Eu disse que seria mais um devocional, uma meditação do que uma pregação, talvez. Talvez você estava esperando alguma coisa mais... Mas vamos refletir essa noite. Eu quero que vocês pensem, olhem para dentro de si. Nós acostumamos a vir aqui e ouvir uma pregação. Mas hoje, vamos refletir um pouco mais, com mais calma. E vamos nos dar a permissão de sairmos daqui com uma decisão, de não sermos as mesmas pessoas, de não sairmos daqui com, domingo que vem tem outra. Não, porque você não sabe o dia de amanhã. E Deus está fazendo algo novo aqui nessa noite, que eu acredito. Nós falamos da soberania de Deus, nós falamos do governo de Deus, e Ele permitiu com que acontecesse tudo isso, que o Walter não estivesse aqui, que esse homem estivesse aqui, que eu estivesse aqui. Não estava nos meus planos vir aqui hoje, ou melhor, estar aqui hoje. E eu indaguei a Deus, por que, Senhor? Mas a minha única coisa que vinha no meu coração é: obedeça. Então vamos refletir, porque o Senhor permitiu com que isso acontecesse. Em Gênesis capítulo 8, verso 21. Gênesis 8, 21. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude, as pessoas só pensam em coisas más. Desde o quê? A sua juventude. As pessoas só pensam em coisas más. No original da Bíblia, não diz tanto a sua juventude, mas desde a sua infância. Paulo, mas infância, uma criancinha é tão inocente, é tão pura. Dá um brinquedinho para ela, que ela gosta. E aí põe uma outra criança e fala assim: olha o nenenzinho aqui, empresta para ela brincar um pouco. Não, não quero.
Egoísmo. Mas só um pouquinho, deixa ela só ver. Daí ele começa a chorar, fazer um escarcéu. A maldade humana, o coração do ser humano é assim. Desde criancinha, desde pequenininho. Tem pessoas que dizem assim, se tudo fosse igual às crianças, puras, perfeitas, se a nossa igreja tivesse como se fosse uma creche cheia de crianças, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Claro que a criança tem a inocência. Eu não estou falando mal no sentido, mas a natureza humana, que eu estou querendo dizer. Teria ciúmes, teria inveja, teria apego pelas coisas. A mesma coisa. Nós somos assim desde criancinhas. E jamais nós devemos esquecer dessas coisas. Porque quando esquecemos o que nós achamos de nós mesmos, nós somos bons. Eu falei muitas vezes isso, eu sou uma pessoa boa. Eu gosto de todo mundo, eu não faço mal a ninguém. As pessoas gostam de mim, eu não quero prejudicar ninguém. Tem horror a gente que se aproxima de outros por interesse. Então eu não faço isso, eu não quero isso, eu não quero nada para mim, do que é meu, do que é seu. Eu achava que eu era uma pessoa boa. Mas olha o nosso coração doente nos enganando. Dizendo, você é bom, para que você precisa de Deus? Se você não faz nada de ruim. O Evangelho não tem tanta importância na sua vida, porque essas coisas não são para mim. É o que as pessoas dizem na igreja. Se o meu marido tivesse aqui, ele ia ouvir o que tinha. Não, é você que... é você que tem que ouvir. Todo mundo tem que ouvir aqui, inclusive eu. Então nós não devemos esquecer da nossa natureza humana, da nossa condição pecaminosa, porque só assim nós iremos valorizar o Evangelho, só assim nós iremos nos apegar como a única chance que nós teremos em nossa vida. Portanto, Deus é perfeitamente justo, Ele é reto, Ele não pode tolerar a injustiça. Um outro exemplo, dentro de Gênesis. Quantas vezes Adão e Eva pecaram antes de serem expulsos do jardim? Nossa, que silêncio. Quantas? Quem se arrisca? Uma vez? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Quanto? Uma vez, está certo. Eles pecaram uma vez. E foi o suficiente para serem expulsos. Eles pecaram uma vez. E o universo inteiro foi lançado no caos. Porque a palavra de Deus diz, devido ao pecado, todo o universo foi lançado ao caos. A terra foi amaldiçoada. Uma vez. Olha a gravidade do pecado. E a gente tem coragem de falar, não, só pequei um pouquinho. Só um tiquinho só. Uma mentirinha só.
Toda a criação foi trazida para debaixo do juízo de Deus, por causa de um pecado. Quantas vezes você pecou? Hoje. Quantas vezes eu pequei hoje? Nós pensamos muito pouco naquilo que nós fazemos de errado. Nós lidamos de uma forma muito displicente. Vamos voltar para Romanos. Romanos, capítulo 3. Vocês marcaram? Já estão cansados, né? Ai, 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 hein? Capítulo 3. Capítulo 3, verso 10. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. O livro de Romanos tem 16 capítulos. É um livro que ensina muito sobre a salvação, sobre o processo todo de salvação, como Deus age. É um livro muito teológico. Mas os primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, Paulo trata sobre pecado. Ele dá uma ênfase muito grande sobre o pecado do homem, sobre a natureza pecaminosa do homem. Isso quer dizer que nós devemos nos atentar para a nossa condição humana pecaminosa, para então nós entendermos a Deus e o seu processo de salvação. É quando ele diz, como nós acabamos de ler, que não há uma pessoa que faça o que é certo. Ele nos mostra a nossa limitação, a nossa carência, para que nós possamos entender que nós devemos aceitar o plano divino sobre nossas vidas. Mas, incrivelmente, muitas pessoas acham que tudo está indo bem, que as igrejas estão experimentando avivamentos, estão crescendo,
E você liga a televisão, você vê prédios enormes com centenas, milhares de pessoas se reunindo. E aí, se você não tiver um entendimento correto, você fala, nossa, está havendo um avivamento, ou está havendo uma compreensão do Evangelho, o Evangelho está crescendo. Será? Será que esse aglomerado de pessoas estão ali porque querem dedicar suas vidas a Deus? Ou elas querem que Deus faça algo pela vida delas? Muitas vezes, quando olhamos as igrejas e as vemos cheias, a tendência é acharmos que o Evangelho está progredindo, que está havendo uma aceitação, que as pessoas estão lutando contra si mesmas para aceitarem a Cristo. Mas, na verdade, quando a pessoa não entende a gravidade dos seus erros, quando ela não aceita a morte do seu eu, quando ela não renuncia os seus desejos, suas paixões, elas simplesmente estão lá por um interesse. Em alcançar de Deus alguma benesse, algum favor. Elas aproximam de Deus não por causa do que Deus é, mas o que elas podem conseguir de Deus. E isso não é avivamento. Isso não é crescimento do Evangelho. Isso não é conversões de pessoas. Isso não é crescimento da igreja. Em Romanos 3:12, ele diz assim: todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo, ele reforça. Não há ninguém que faça o bem. Mas nós aceitamos que quando nós fazemos alguma coisa na igreja, nós estamos fazendo o bem. Se nós não fazemos da maneira correta, se nós não fazemos para a glória de Deus, se nós não renunciarmos a nós mesmos, não é o bem que nós estaremos fazendo. Nós podemos até fazer o bem para nós mesmos, esperando alcançar alguma coisa, ou um reconhecimento, ou um favor de Deus, mas que não irá refletir nada no Evangelho, não irá refletir nada no reino de Deus. Então, meus irmãos, para a gente terminar, muitas pessoas têm a ideia de que para ir para o céu tem que guardar os mandamentos de Deus. E através dos mandamentos eu posso ser salvo. Se eu cumprir os usos e os costumes, os rituais, os meus hábitos, tão somente por eles mesmos, nós estaremos salvos. Sendo que nós já aprendemos aqui que a lei, ela não te traz a salvação. Pelo contrário, ela te condena. Ela mostra quem você é. Novamente, a lei de Deus, tanto quanto o Evangelho, que é o Evangelho, ela mostra quem você é. Ela mostra que você não é capaz de cumprir, para que você possa se humilhar, para que você possa se render a Deus. A lei condena você.
Você olha para a lei de Deus e diz: não terás outro Deus diante de mim. Mas se você é egocêntrico, se você é orgulhoso, se você é egoísta, o que você está criando? O seu próprio Deus? Você está satisfazendo a si mesmo? A lei diz: não fale o nome de Deus em vão. Mas você diz muitas vezes aqui: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, mas sua cabeça está em outro lugar. Mas você, durante a semana, você não pega o estudo para meditar nele. Então você está tomando o nome de Deus em vão. Sabia? Muitas vezes nós cantamos louvores, mas não estamos nem pensando o que a letra diz. Nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Já pararam para pensar nisso? Quando você se preocupa mais com a roupa que você vai vestir para vir à igreja, do que se preparar para ouvir a palavra de Deus, você está pecando também. Quando durante a semana, como eu já disse, você não pega nos esboços, você não tira um tempo para meditar, você está desvalorizando a palavra de Deus. Em Oséias 4:6, não precisa procurar, isso não vai demorar muito, tem gente que não vai achar Oséias. Diz assim: o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Quando não há ensinamento. Em Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, quando não há ensinamento, isso que nós estamos fazendo aqui, o povo se perde. O povo acha que aquilo que ele faz é o correto. A imoralidade que ele comete, Deus perdoa, releva. Então, não cabe a nós levarmos uma vida displicente, porque quando não há ensinamento, quando não há correção, as pessoas se sentem livres e se acham no direito de fazer aquilo que elas julgam serem boas, atitudes boas, entendendo que Deus irá aceitar tudo isso, quando na verdade Ele está rejeitando. Então, por que ninguém está pregando mais sobre Deus? Sobre o Evangelho? Por que as pessoas não se interessam mais? As pessoas não querem mais ouvir que você tem que morrer para si mesmo, que você tem que ter uma luta constante, diária,
contra as suas paixões, que você tem que se negar para fazer a vontade de Deus. Essas coisas não são interessantes. Interessante é dizer que Deus vai te dar algo, que Deus vai satisfazer os seus sonhos. E a palavra de Deus não ensina nada disso. Nós sabemos, porque nós aprendemos aqui, que não existe nenhuma promessa no Novo Testamento que diz que Deus vai dar algo, a não ser a salvação. Então, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não foi, talvez, a reunião mais agradável para se ouvir, mas eu acredito que Deus está nos chamando para compreendermos, para pararmos e nos avaliarmos. Para não nos enganarmos, meus irmãos. Para que não tenhamos uma surpresa ao fechar os nossos olhos. Porque quando Deus nos chama, junto com o seu chamado, vem muita responsabilidade. Nós somos separados deste mundo para fazer a vontade de Deus, e não para fazer a nossa vontade. Nós somos separados deste mundo para que os planos de Deus se realizem em sua vida, na minha vida. Mas o que antes você fazia, de conhecer a Cristo, que você não faça mais, que você não se conforme mais com seus erros, que você compreenda a gravidade dos seus pecados, que não é mais um pecado. Ah, Deus me perdoa. Até quando Ele vai perdoar? Quantas vezes você cometeu o mesmo pecado? Quantas vezes eu cometo os mesmos pecados? Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu tenho procurado lutar contra essas coisas. Porque eu procurei mostrar um pouco que o Evangelho, ele trata sobre os pecados. Ele procura te mostrar quem você é. E nós vimos aqui que desde criança nós temos essa natureza pecaminosa. Nascemos com ela. E depois nós viramos adultos. E ao invés de nós lutarmos mais, com uma compreensão maior, nós fazemos ao contrário, nós aceitamos. Nós dizemos, não é bem assim. Quando nós deveríamos estar mais fortes, lutando mais. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que o Espírito Santo de Deus os convença, assim como Ele tem lutado para me convencer sobre todas essas coisas. E assim como eu quero fazer a vontade dEle acima de todas as coisas na minha vida. E tudo isso vai contra os seus desejos, vai contra os seus planos de vida. Mas o que importa é obedecer a homens ou a Deus. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os faça com que vocês compreendam a seriedade daquilo que eu estou compartilhando nessa noite. Que foi mais, talvez, um devocional. Não importa também, mas que foi uma palavra que eu acredito que veio do coração de Deus para as nossas vidas. Porque nós devemos levar a sério as coisas de Deus. Nós devemos nos sacrificar e ter prazer nele, tão somente nele. É isso que o Senhor está nos pedindo.
É isso que o Senhor está nos cobrando. Porque o que nós temos recebido aqui é muito verdadeiro. Ninguém está querendo iludir ninguém aqui. Ninguém está querendo que você saia daqui feliz, a não ser a felicidade de ouvir a verdade. E era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Amém? Louvado seja.